que possamos estar sempre ocupados na obra de Deus, que isso é gratificante, né? Isso é maravilhoso. Hino número 409, trabalhadores do Evangelho, glória a Deus. 409, trabalhadores do Evangelho. Pai do Senhor para a igreja, amém? Estou muito alegre mais uma vez de estar na presença do Senhor para glorificar e engrandecer o nome dEle, pois somente Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia! Estou muito feliz
porque nesta manhã tivemos um evangelismo abençoado, onde podemos sentir a presença de Deus, e eu estou, aleluia, mais renovado na presença do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, glórias a Deus, versículo 15 em diante, glórias a Deus. Pedi para a igreja estar comigo lendo alguns versículos da parte do Senhor, glórias a Deus. Capítulo de número 9, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor com alegria. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. 16. Porque se anuncia o Evangelho, não tem de que gloriar, pois bem mostra essa obrigação, que há de mim, se não anunciar o Evangelho. Oh, glória! E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. 18. Logo que prêmio tem, que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. 20. Como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para com os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém? Glórias a Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso, eterno Pai, agora na tua presença mais uma vez, Senhor da glória, somos gratos, ó Deus, pois a tua palavra, ela é fiel, é verdadeira, nos orienta, nos dá a direção certa, Senhor. Agora só depende, meu Pai, de cada um de nós, pois nós estamos aqui, Senhor da glória, pela tua graça infinita, misericórdia, fomos escolhidos, lavados, remidos pelo teu sangue, Senhor, para proclamar, para falar do teu amor, para falar do teu evangelho, Pai. Nesta noite, Senhor da glória, se existe dúvida no meio do teu povo, Pai, a tua palavra, Senhor, já tem falado aos nossos corações, e há, Senhor, uma obrigação, há uma necessidade, Senhor, aleluia, e o Senhor, ó Pai, conta com cada um de nós. Nesta noite, Senhor da glória, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor continue abençoando esta igreja, que o Senhor continue despertando essa igreja, que o Senhor continue dando graça, que o Senhor continue dando direção, que o Senhor continue dando força, e que a tua misericórdia, que a tua mão, Senhor, continue, meu Pai, estendida sobre a nossa vida, Pai. Podemos fazer muito mais para o teu reino, podemos nos dar muito mais para o teu reino, Pai. Nós te pedimos nesta noite, ser conosco neste lugar, manifesta a tua glória através da nossa vida, manifesta o teu poder através
através da nossa vida, que nada, Senhor, venha tirar a nossa concentração, que nada, meu Senhor, venha tirar a conexão com Teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, e já creio, meu Pai, que o Senhor já está manifestando a Tua glória neste lugar, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Como eu falei, estou muito alegre e feliz, porque o Senhor fez coisas grandes nesta manhã. Louvado seja Deus. O pastor até já frisou aqui, faltou muita gente no evangelismo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, irmãos, quando eu estou focado em uma coisa, eu foco mesmo, irmão, e às vezes eu procuro não tirar a atenção. Louvado seja Deus. Eu trabalho aí de segunda a sexta-feira e eu sempre oro ao Senhor, né? Deus, Ele conhece do meu coração há muito tempo que eu ficava muito preso em relação a fazer a obra. Louvado seja Deus. E eu orava muito ao Senhor lá em Sergipe, eu ficava orando. E o Senhor, Ele fez tudo que fez na minha vida, me trouxe para este lugar, né? Louvado seja Deus. Às vezes chega o final de semana, chega sábado, domingo, às vezes aparece até serviço para trabalhar, mas estou focado em uma coisa, no reino de Deus, irmão. Eu sei que o Senhor, existe algumas necessidades, mas eu sei que o Senhor, Ele supre todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele é fiel para suprir todas as coisas na nossa vida. Então eu gosto de ficar focado naquilo, né, que o Senhor, aleluia, Ele me chamou para fazer na sua obra. Louvado seja Deus. Só que eu não consigo fazer a obra só, irmão. Eu preciso sempre da igreja estar do meu lado. A igreja, ela é essencial. O Senhor, Ele não chamou somente a mim. Aleluia. Eu tenho certeza aqui de que irmãos muito mais velhos, muito cristãos há muito tempo. Aleluia. Então Deus, Ele tem um chamado específico a cada um dos irmãos. Louvado seja Deus. Amém? E nessa noite não vai ser diferente. Eu creio que o Senhor, Ele vai continuar manifestando a tua glória no meio do seu povo. E os irmãos tem total liberdade de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aqui é um lugar, irmãos, de adoração, lugar de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Não se limite, aleluia, não se prenda, aleluia, se derrame de verdade na presença do Senhor, porque somente Ele, irmãos, aleluia, tem que ser o centro da atenção aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Eu quero já ouvir a nossa irmã Natália trazer algo da parte do Senhor. Aleluia. Em seguida os grupos já vão se preparando. Louvado seja Deus. Enquanto isso, eu vou tentar resolver um negócio ali com a mídia ali, para ver se eu consigo passar uns vídeos aqui para os irmãos, para que os irmãos venham assistir esse vídeo, ter essa conscientização, aleluia, para com o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque culto de missões, louvado seja Deus, é conscientizar a igreja, é para que a igreja ela não pare de fazer aquilo que foi chamado a fazer, irmão, que é levar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que é proclamar o Evangelho. Eu sempre friso aqui todos os meses, aleluia. E nós não podemos, irmão, jamais baixar a guarda, porque o adversário, ele está investindo aí fora, irmão, de uma forma tremenda. Mas o Senhor, aleluia, chamou uma igreja corajosa que vai se despertar para fazer a obra de Cristo. Louvado seja Deus. Aí, irmão Natália, está com a oportunidade, em nome de Jesus. Só Deus capaz do Senhor. Ele lê aqui em Lucas, Marcos capítulo 16, versículo 12, a partir do 12. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então que essa chama venha viver todos os dias em nosso coração. Aqui chama é essa, a chama de fazer missão, a chama de todos os dias pregar para todo mundo, para que mais pessoas venham ser salvas através dessa palavra. Amém. Em Espírito
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi o que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Aleluia! Em espírito, a igreja está aí nessa noite, irmão. Em verdade, cadê os adoradores? Te adoramos, te adoramos. Recebe, Deus, recebe a nossa adoração nesta noite. Vai tirando todo o empecilho, todo o pecado. Festa a tua glória neste lugar, Senhor. Tira todo o pensamento contrário, Senhor. Aleluia. E Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, te Importa a tua presença neste lugar, é a tua presença que faz a diferença, Senhor. Aleluia. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite nós possamos nos entregar de corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos estar ouvindo daqui a pouco as irmãs estarão com a oportunidade. Mas antes eu gostaria de ouvir a nossa irmã Miquiane, aleluia, trazer algo da parte do Senhor. Em seguida, as irmãs estão com a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias. Maravilha, Senhor da glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Somos gratos a Deus, né, por essa oportunidade que Ele tem nos dado para estarmos aqui falando do seu santo nome, glorificando a Ele, dizendo que Ele é bom, a tempo e fora de tempo, independente da situação que nós estejamos passando. O Senhor, Ele continua sendo bom. O Senhor, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, né? E apesar de estarmos passando por momentos adversos, nós precisamos crer que todo o controle está nas mãos de Deus e que tudo é permissão dele. Por que eu falo isso? O louvor que eu vou cantar agora fala um pouco sobre relembrar o que Deus fez na nossa vida, porque às vezes estamos passando por momentos de dificuldade e
e achamos que é o fim, achamos que vamos perecer e esquecemos de onde Deus nos tirou, de onde nós estamos hoje, quem nós éramos antes. E é isso que Deus quer fazer na vida daqueles que estão lá fora, transformar, trazer para a sua presença e nos fazer lembrar diariamente quem é Deus na nossa vida. Aleluia, que nós não possamos, irmãos, de forma alguma deixar que as dificuldades adversas nos façam esquecer o que o Senhor já fez na nossa vida. E se por acaso você está passando por algo, por alguma dificuldade, que você pensa que não tem mais jeito, não tem mais solução, o Senhor ali tem suas formas de trabalhar. Espera mais um pouquinho, porque eu tenho certeza, assim como você, eu quero acreditar que nós teremos testemunhos ainda para contar, testemunhos de vitória, testemunhos de milagre, porque você não está aqui nessa noite servindo a um Deus de barro, de pedra, de madeira. Você serve a um Deus todo-poderoso, que ainda move céus e move terra para te dar vitória. Você crê? Você crê? Aleluia! E através da tua vida, através do teu testemunho, pessoas podem se render aos pés do Senhor. Aleluia! Porque eu e você somos testemunhos vivos da palavra de Deus. Amém? Vamos louvar. Glória a Deus, aleluia, maravilha, Senhor da glória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória, maravilha, Senhor da glória, Aleluia. Os irmãos que souberem, me ajudem. aleluia, glória a Deus. Não é nada fácil ser constante quando o cansaço está tão grande, é quase impossível se manter de pé. Ansiedade, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. A esperança se vai e a vontade é de olhar para trás. Mas se for olhar
Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, está aqui nessa noite. Você pode fechar os teus olhos aí, irmãos, aleluia. Oh, e lembrar da onde o Senhor Ele nos tirou. Louvado da onde o Senhor, aleluia, nos tirou. Será que você consegue entender? Será que nós conseguimos entender, irmãos? Esse louvor é uma reflexão, é que está passando um filme na minha mente, aleluia. Eu não era nada sem o Senhor, mas não éramos nada. Ai, oh, nós não éramos nada, mas Ele nos escolheu, aleluia, nos fez um vaso para quê, irmão? Para fazer a vontade dEle. Não esqueça da onde o Senhor nos tirou. Não esqueça, sejamos gratos, aleluia, da onde Ele nos tirou, aleluia. Será que nós conseguimos compreender nessa noite? Será que conseguimos compreender, aleluia? E o Espírito Santo está falando conosco. Ele conta comigo e com você. Ele conta com a igreja, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou nem contar aquilo que o Senhor fez na minha vida, porque senão eu vou tomar o culto todo aqui. Mas eu sou grato ao Senhor, porque Ele me conduziu até este lugar, aqui neste momento. Oh, irmãos, é um privilégio ser escolhido pelo Senhor para fazer a tua obra. Ele poderia muito bem escolher outro da minha família. Ele poderia escolher o meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe. Mas a prova deu me escolher nesta noite para dizer que Ele ainda salva a minha família, salva, aleluia, meus parentes, salva, aleluia, a humanidade, porque essa é a vontade de Deus através da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos ouvir, as irmãs estão com a oportunidade em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui neste lugar. Se entrega, irmãos, se entrega na presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Precisamos de Ti, Senhor da glória.
caminhamos com o Senhor, louvado seja Deus. Quero também convidar o nosso diácono Givanilson, onde estará trazendo daqui a pouco uma palavra do céu. Você está aqui conosco, né? Uma honra esse homem de Deus aí, deixa Deus te usar, louvado seja o nome do Senhor. Quero também nessa noite justificar a ausência do diácono Givaldo, né? Se encontra trabalhando, louvado seja Deus. A irmã Kessia também, ela veio para o evangelismo, né? Ela conversei com ela veio no sacrifício ali, glórias a Deus. Estava meio doente, né? Mas ela veio e ela disse que não ia poder estar presente à noite. Eu digo amém, né? Deus, Ele sabe de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ouvir os jovens já, né? Em nome de Jesus. Depois dos jovens, eu vou estar aqui compartilhando algumas coisas para os irmãos a respeito, né, da missão, dos irmãos que são perseguidos através por proclamar o Evangelho. Eu quero nessa noite estar passando aqui uns vídeos para os irmãos, para que os irmãos, né, cada dia mais venham se conscientizar naquilo que o Senhor Ele tem para cada um de nós. Nós não podemos deixar, irmãos, a guarda abaixar, né? Não podemos parar, irmãos. Temos que continuar batendo na tecla ali, na rocha, que é Cristo Jesus, irmão, né? E o Senhor, Ele vai dando a vitória aos teus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Os jovens estão com a oportunidade, e sempre eu vou estar passando algumas coisas aqui muito interessantes para que nós venhamos, né, conscientizar naquilo que o Senhor tem para conosco. Adianta ter ouvidos e não escutar, que adianta ter
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do país da Índia, onde ele está no ranking, é o 12º país, né, em perseguição cristã, louvado seja Deus. Que tem um tipo de perseguição, nacionalismo religioso, paranoia ditatorial, opressão do clã e hostilidade etno-religiosa, né? Louvado seja Deus. Então, é um país que persegue os cristãos. Eu vou estar passando aí, juntamente com a mídia, ver se vai dar certo aí, uns vídeos aqui para os irmãos entenderem um pouco esse país sobre a perseguição dos cristãos. E se der tempo, vou estar passando também como eu posso dizer, uma jovem, né, que é perseguida lá na Índia, mas que em meio a essas limitações ela consegue pregar o Evangelho do Senhor e não desiste em meio às perseguições. Então, uma reflexão para a nossa vida, irmãos, né, trazer para os nossos dias de hoje, né, e esse relato aí, irmãos, não é de séculos atrás, não, tá, irmão? É recente agora, recente. Eu gosto muito de acompanhar isso aqui, Portas Abertas, e eles jogam muitos vídeos, muitas coisas interessantes aqui, e eu gosto de estar observando, louvado seja Deus. E a Índia é o 12º país, né, de perseguição cristã. Eu queria passar esse vídeo aí para os irmãos. Ali está 11º, mas as Portas Abertas aqui, ela deu uma atualizada recentemente. Louvado seja Deus. Então veja um relato aí de um cristão lá na Índia, para os irmãos entenderem. Não fugíssemos, eles matariam a mim e a minha família. Volta aí. Algumas pessoas vieram até nossa casa e ameaçaram nos matar. Se não fugíssemos, eles matariam a mim e a minha família. Eles diziam: se virmos vocês na estrada, faremos parecer um acidente. Nós ficamos muito assustados com as ameaças. Cristãos perseguidos na Índia esperam por violência a qualquer momento. Há anos, radicais hindus têm como objetivo transformar a Índia em uma nação 100% hindu. Leis anticonversão já foram aprovadas em muitos estados do país. Muitos extremistas religiosos usam essa lei como oportunidade para atacar violentamente cristãos de origem hindu. Há algum tempo, enquanto orávamos, alguns extremistas invadiram a igreja. Eles começaram a nos perguntar: por que vocês estão convertendo pessoas? E começaram a nos xingar. Quando a polícia chegou, nós lhes dissemos: Senhor, nós estávamos orando pacificamente. Eles invadiram a igreja. Ainda assim, a polícia ficou do lado dos extremistas e disse: vocês não deveriam estar orando. Quem lhes deu permissão? Então me seguraram e começaram a me espancar. O sistema de castas ainda é presente na Índia. A maioria dos cristãos são da casta mais baixa, os Dalits. O grupo é denominado como os intocáveis e é repelido pela sociedade. Muitos encontram acolhimento em Jesus. As pessoas das castas mais altas estão contra nós e nos acusam de converter as pessoas por meio de oração e evangelismo. Elas dizem que estamos tentando dar fim ao sistema de castas. Então elas colocam barreiras entre as áreas das castas altas e baixas. Os líderes políticos e outros líderes estão de olho em nossos movimentos. Eles estão contra a igreja e dizem que estamos perturbando a sociedade, causando problemas para as comunidades. Muitas vezes os extremistas provocam os moradores da comunidade, deixando-os irritados. Com isso, eles atacam os cristãos. Enquanto nos reuníamos para o culto e compartilhávamos a palavra de Deus, 30 a 40 pessoas chegaram. Os agressores disseram que queriam conversar com a gente. Eles não falaram nada e chamaram outras 40 pessoas que já chegaram gritando. Eles empurraram meu marido para fora e eu fui atrás para tentar ajudá-lo.
mas eles me derrubaram no chão. Eu tentava alcançar meu marido e suplicava que eles não o matassem, que eles não o machucassem. Pegamos nossa motocicleta para fugir, mas eles nos cercaram por todos os lados e nós não sabíamos como escapar. Os agressores vieram e nos pararam. Alguns estavam com pedaços de madeira. Eles pegaram nossa chave, nos derrubaram no chão e começaram a espancar meu marido. Ele estava sangrando muito. Eu procurei, mas não tinha ninguém para nos ajudar. Por meio de parceiros locais na Índia, a Portas Abertas leva ajuda a cristãos em necessidade, pagando despesas médicas e fornecendo assistência emergencial, aconselhamento legal e apoio financeiro. A perseguição sempre existiu, mas não podemos negar a Cristo. A palavra diz que enfrentaremos perseguição. Quando passamos a seguir a Jesus, passamos a encarar a perseguição. Neste mundo, seremos acusados e nos colocarão em frente a autoridades, mas Deus diz para permanecermos fortes. Por favor, ore por nosso ministério e pelos desafios que surgem em meio à perseguição. Ore para permanecermos firmes e experimentarmos a proteção de Deus. Ore para que possamos suportar as batalhas para continuar expandindo o reino de Deus. Cristãos perseguidos na Índia precisam do seu apoio. Interceda, doe, encoraje. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, isso aí são relatos, né, desses cristãos lá na Índia. Louvado seja Deus. E você vê que não é fácil o que eles passam lá, mas mediante essas perseguições, a igreja tem crescido porque, louvado seja Deus, eles têm encarado, confiado no Senhor. E nós, o que é que nós podemos fazer? Irmão, mas eu não estou lá na Índia. Foi falado aí no vídeo, nós podemos orar, nós podemos interceder por essas pessoas, louvado seja Deus. E aqui, onde nós nos encontramos no Brasil, o que é que nós temos que fazer? Aproveitar, irmãos, a oportunidade que nós temos. Louvado seja Deus. Por enquanto, eu sempre digo, irmãos, por enquanto está tudo bem, está tudo light, aleluia, aqui no Brasil, mas as coisas vão apertar, louvado seja Deus. E aí é o momento, aleluia, em que talvez muitos vão querer se despertar, mas o momento é agora, irmãos. Não é esperar as coisas apertar, as coisas, louvado seja Deus, chegar até esse extremo aí, mas que nós possamos a cada dia, irmãos, ter essa consciência de que nós somos chamados para algo do Senhor, louvado seja Deus. Eu quero também passar rapidinho, essa jovem, o nome dela é conhecida como Kirti, uma cristã também perseguida lá na Índia, e veja o relato dela para os irmãos entender que em meio às lutas e às dificuldades ela não desiste da caminhada. Pode soltar, irmãos. Também me tornei inimiga do meu povo. Já não pertencia mais a esse lugar. Isso aí ela contando, irmãos, relato do que ela passou, tá, irmãos? Só para os irmãos entenderem. Ainda assim, continuei adorando ao Senhor. E muitas pessoas também creram nele. Mas quando os extremistas descobriram, isso aí é o que eles passam mais. eles não demonstraram nenhuma misericórdia. Isso é só porque prega o Evangelho, tá, irmãos? E aceita a Cristo. Isso é o que acontece ao seguir Jesus. Nunca imaginei que levaria meu esposo, o pai dos meus filhos,
Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O Senhor dá, o Senhor tira. Continua a jornada com o Pai, né? Em meio às perdas, mas ela continua ainda crendo e confiando na De todos promessa. os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Kirk continua recebendo apoio constante dos parceiros da Portas. Glória a Deus. Então esse também é um relato dessa jovem perseguida na Índia, né? Louvado seja Deus. E nós, aqui no Brasil, como eu falei, o que é que nós temos feito, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até ontem eu estava comentando ali no aniversário do evangelista Marcos, pastor Ricardo, que o que eu faço para o Senhor ainda é pouco, diante daquilo que Ele faz comigo, do que Ele fez comigo. Às vezes a gente faz, mas acha que estamos fazendo demais. Mas na verdade nós estamos fazendo muito pouco, irmãos. Nós nem merecemos estarmos aqui nessa noite, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele nos alcançou. Então, uma reflexão para a nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, vou repetir mais uma vez: existem cristãos, aleluia, vivendo muito pior do que nós, mas sabendo que, aleluia, Cristo está com ele todo o tempo, em todo momento. Então você viu o relato desse pessoal aí que perderam os seus maridos, perderam os seus filhos, mas ela continua ainda, irmãos, e ela está viva, tá, irmãos? Ela não morreu, ela está viva na Índia, ainda pregando o Evangelho. Tudo bem que ela não pode estar aparecendo, mas aquilo que está dentro das limitações dela, ela está fazendo, aleluia, aquilo que foi chamado para fazer. E nós também temos esse papel, como servo do Senhor, né, proclamar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente, irmãos, orando, como eu falo, não somente orando, né, não somente pregando a palavra, mas também, como eu falo, tem a obra social, irmãos. Nós não podemos, né, deixar a guarda baixar, mas vamos continuar ajudando a obra social também, irmãos, porque tem muita gente precisando, né, aleluia, de um alimento, precisando que eu e você venhamos ajudar essa obra social, contribuir com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então a pergunta para nós nessa noite é: qual é o nosso chamado de verdade? Qual é o nosso chamado? Coloca isso no seu coração. Não é eu que vai ser, não vai ser eu que vai responder, mas converse com o Pai nessa noite e pergunte a Ele assim: qual é o meu chamado? E Ele vai responder a mim e a você. Louvado seja Deus. Eu sei qual é o meu chamado. Eu preciso dar mais do chamado que o Senhor tem para comigo. E nós, igreja, o que é que nós temos feito? Qual é o nosso chamado? Porque, irmãos, como nós falamos aqui, é muito fácil a gente sempre falar o quê? Pega a palavra aqui, ministrar, falar, ir de pregar o Evangelho. Aleluia, fomos escolhidos, fomos chamados, o Senhor nos separou, né? Louvado seja Deus. Nós sabemos que há perseguição, nós sabemos que vai ser confrontado, nós sabemos de tudo isso, mas na hora que é para a gente fazer aquilo que é para executar, a gente às vezes dá um passo para trás. A Bíblia diz que grandes é a seara, irmãos. A seara é grande. Às vezes nós olhamos assim, acha que não tem almas para ganhar para o reino de Deus. Acha que porque nós fizemos o trabalho hoje, nós fizemos hoje esse evangelismo, achamos que nós não podemos mais evangelizar porque evangelizamos hoje. Aleluia, nós temos esse trabalho, irmãos, uma vez no mês, louvado seja Deus. E quando nós temos o culto evangelístico, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós sentimos falta dos meus irmãos. Eu preciso da igreja, eu preciso dos irmãos.
Isso nos alegra, isso nos motiva. Isso não significa, irmão, que eu vou parar por causa disso, mas isso motiva cada vez mais cada um de nós, irmão. Eu alegro meu coração quando eu vejo a igreja, quando eu vejo os irmãos participando do evangelismo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me alegra. Hoje teve pouca gente, mas eu me alegrei na presença do Senhor, porque o que está, aleluia, comigo, Ele é maior. O que está conosco, Ele é maior. E não vai ser quantidade que vai, aleluia, apagar esta chama que está dentro de mim e de você. Há uma chama que arde dentro do seu coração, irmão. Não enterre essa chama, irmão. Não deixe que nada, irmãos, aleluia, tire, irmãos, o foco, a atenção, aleluia, de pregar o Evangelho do Senhor, de falar do amor de Jesus, aleluia. Foi louvado aqui nessa noite. Nós não venhamos esquecer de onde Ele nos tirou. Ele nos tirou para uma grande obra, irmão. Ele nos tirou para fazer a diferença, irmão. Ele nos, aleluia, nos resgatou, aleluia, porque Ele quer, através da nossa vida, que vidas também venham ser alcançadas, irmãos, aleluia. Então cabe nós ter essa consciência nesta noite, louvado seja Deus, e que o Senhor, aleluia, se Ele não voltar, Ele venha nos dar mais oportunidade, e nós vamos ter essa reflexão nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu deixo para a igreja neste momento. Conscientização, irmão. Nós temos que, aleluia, cada dia, irmãos, aleluia, nos apegar àquilo que o Senhor Ele deixou para cada um de nós. A Bíblia diz: buscar as coisas do alto. As coisas do alto é fazer aquilo que o Senhor Ele determinou para fazer aqui na terra. Isso também é buscar coisa do alto, irmão. Aleluia. Mas eu conto com a igreja em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido o irmão Josivaldo, que estará louvando. Em seguida vamos estar contribuindo, irmãos, com os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Fica essa reflexão. Imagina os irmãos lá na Índia, como é que eles estão. E nós, como é que nós estamos aqui? Será que vamos esperar, aleluia, ser perseguido para poder nós nos despertar, irmão? Será que vai chegar a este ponto, irmãos, para a gente nos despertar para fazer a obra? Louvado seja. É bem verdade que lá as igrejas primitivas, ela crescia nas perseguições, né? Ela crescia, a Bíblia era bem clara. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Mas será que é necessário nós chegar a este ponto aqui no Brasil, onde nós estamos? Será que é necessário, irmão? Eu não sei não, porque se chegar a este ponto, aleluia, que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. O irmão Josivaldo estará louvando. Em seguida, aí contribui com as ofertas em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Salve uma paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós está dando o Senhor. Aleluia. Você chorou, você pediu, tanto insistir, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. Compreende quando chora, o Senhor responde. A oração compreende e estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima no tempo.
os anúncios, a vereadora apresentando os visitantes, e seguida a secretária também já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, o nome do Pai do Senhor, então os visitantes peço que levante a mão para a igreja que possa conhecer. Então, visitando a Gilda, ela é cristã, mas está sem congregação no momento. A Núbia, sua filha Laura, da Igreja Batista. Como é que a igreja recebe os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Essa igreja ama vocês. Glória a Deus. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo. Essa igreja ama vocês. Vamos ouvir a secretária, também está com a oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Agora é a segunda secretária. Como foi querido Papai do Senhor? Estarei fazendo a programação da semana, do dia 6/7 ao dia 12. Segunda-feira, às 19 horas, será o curso básico teológico na sede. Às 19 horas também será o ensaio geral do jovem aqui na congregação. Seria na terça, mas até o momento mudamos para amanhã, devido que na terça-feira será às 19 horas reunião com pastores, presbíteros e evangelistas na sede. Quarta-feira, culto de louvor e adoração a Deus, às 19 horas. Quinta, às 19h30, ensaio geral para a união de homens. Sexta, às 19h30, culto de oração e ensino da palavra. Sábado, às 8 horas, círculo de oração. Às 19 horas, ensaio geral para a união feminina. Domingo, 9 horas, escola bíblica dominical. E às 18 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Aniversariante da semana, dia 1/7, da família Joelma. Dia 3, a irmã Adriana. Dia 4, a Elisa.
Amém, glórias a Deus. Vamos agora, irmãos, estar ouvindo a palavra com o diácono Givanilson. Glórias a Deus, que Deus abençoe a igreja. Eu creio que Deus vai continuar usando o diácono Givanilson para a glória de Deus. Salve os irmãos, seu Pai do Senhor. Mais um desafio bem grande, essa noite. Como de costume, ainda tentei recuar um pouquinho no início quando o presbítero me chamou. Só que aí eu falo o seguinte: quando Deus ele dá a palavra, é muito mais difícil a pessoa recuar, né? Se Deus não me der a palavra, eu não vou nem pregar. Não é pregar, não, é trazer a palavra. Eu falo que eu não prego, eu estou em aprendizado ainda. Mas quando ele dá a palavra, quem se responsabiliza é ele, né? Durante a semana, eu lendo essa palavra, eu fiquei bem trêmulo, falei até com ele. Eu falei, tem certeza que você não quer desistir e colocar outra pessoa? Porque essa palavra era mais. Quando Deus me deu essa palavra, a diaconisa Joana estava pregando aqui, eu lembro, eu achei até que fosse um estudo. Eu preparei como estudo, né? E esperei o pastor Ricardo, ele me chamava para poder trazer essa palavra aqui. Só que fui pego de surpresa também quando o presbítero me chamou, né? Porque eu falei, mas é uma palavra de estudo, como é que eu vou pregar, né? Em cima de um estudo. Mas Deus ele faz como Ele quer e da maneira que Ele quer, né? Então eu convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, iniciando no versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e diante. Que diz assim a palavra do Senhor. O título aqui na minha Bíblia está escrito: A Supremacia do Amor sobre os Dons. A minha Bíblia tem uma versão um pouquinho diferente da dos irmãos, mas os irmãos vão acompanhando aí que é bem parecida a tradução, que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se dessente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior destes é o amor. Eu, estudando essa palavra, eu fui procurar saber o contexto dela, porque o apóstolo Paulo, ele frisou bem esse capítulo, é um capítulo muito conhecido, pregado geralmente em casamentos ou esse tipo de festa,
né? Mas eu queria entender mais e se aprofundar, no caso, nesse assunto, né? A cidade de Corinto era um dos centros mais importantes do mundo antigo, né? É repleta de riquezas, culturas e também de muitos desafios morais e espirituais. Localizada na Grécia, Corinto era um grande centro comercial, atraindo pessoas de todo o Império Romano. No entanto, com a sua prosperidade, vinham problemas como a imoralidade, a idolatria e divisões dentro da igreja primitiva, né? No capítulo 1, versículo 10, Paulo exorta os crentes a permanecerem unidos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todo a mesma coisa, e que não haja entre vós desordens, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. A igreja estava dividida em grupos, cada um seguindo um líder diferente, como Paulo, Apolo, Pedro ou Cristo. Paulo enfatiza que Cristo é o verdadeiro fundamento da fé cristã e que os crentes devem estar unidos nele. Essa divisão refletia as tensões sociais e culturais da época, onde as pessoas tendiam a se agrupar em torno de figuras carismáticas ou ideias, né? Olhando aqui nesse contexto, eu estava estudando que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha bastante dons espirituais, né? Os irmãos que leram comigo aí, viu que os dons espirituais eram manifestos naquela igreja, né? Só que havia um problema bem grande, um problema bem sério, que acabava afetando aquela igreja, né? Que eram as divisões, a imoralidade, e com isso, às vezes nada valeria os dons espirituais, né? E Paulo, ele enfatiza para os irmãos não terem esse tipo de divisão dentro da igreja. É por isso que o que acontece? Ele vai e ele exorta ao povo de Corinto que o amor, ele tem que prevalecer, né, em primeiro lugar, acima de qualquer dom, acima de qualquer coisa que nós vamos fazer. Por quê? Porque se nós colocamos qualquer coisa, mas nós não tivermos amor, é como se não valesse de nada, né? Eu friso bem, eu estava até em conversa essa semana com a minha patroa, ela está aí, ela está passando a semana aí. Eu fico lá com a boca seca quando eu começo a falar da Bíblia, que eu começo a ficar nervoso, né? Irmãos, me perdoe já desde então, mas quando eu tiver que parar um pouquinho, só que eu quero passar tudo o que eu anotei aqui para a igreja entender o que o Espírito Santo quer falar com cada um nessa noite, né? Aí minha patroa, ela está aí essa semana, a gente está fazendo mudanças, uma correria muito grande, né? Alguns irmãos sabem aqui que eu estou trabalhando até em 2 lugares, como eu falei, não pela necessidade em si, mas pela necessidade de ajudar um amigo também, que eu já tinha prometido, né? Só que esse tempo ele também já está se findando, graças a Deus eu vou voltar, em nome de Jesus, a ser ativo na casa do Senhor, como eu estava sendo, né? Porque isso, querendo ou não, é bom por uma parte, mas acaba afetando de outra, né? A nossa família sente, os irmãos sentem também a falta que muitos irmãos me procuraram para saber se eu estava bem, porque eu não estava vindo no trabalho. Isso é muito bom e mostra que o amor está sendo presente no meio da igreja. Então, quando Paulo ele enfatizou isso aqui, era justamente para os irmãos terem esse conhecimento que o amor ele realmente tinha que prevalecer no meio da igreja de Corinto, né? Voltando, a minha patroa está aí essa semana, e eu estava em conversa com ela, e eu nunca falei muito a respeito sobre mim, né, para ela. Só que em uma das nossas conversas eu falei com ela bem assim, o nome dela é Clara, né? Eu falei, Clara, eu sou uma pessoa muito ruim, né? As pessoas não me conhecem ao certo, mas eu sou uma pessoa muito ruim. Os seres humanos são pessoas ruins, né? Só que muitas vezes as pessoas não mostram verdadeiramente sua face, né? Só que o ser humano em si, muitas pessoas são ruins, e eu sou uma pessoa ruim, e eu reconheço isso. Ela, não, e tu não fale isso, por que você está falando isso, né? Mas por que eu falo que o ser humano é ruim? Porque enquanto tá bom pra gente, enquanto tá tudo se cumprindo da maneira que a gente quer, tá tudo bem. Só que quando alguém pisa no nosso calo, aí é onde a gente começa a mostrar quem verdadeiramente somos nós, a nossa face, né? A gente mostra aquilo que realmente está guardado dentro de nós. Então, né? Só que a partir do momento que eu aceitei a Cristo,
né? Eu sou uma nova criatura, eu luto contra isso todos os dias. E foi o que eu falei para ela, eu sou sim uma pessoa ruim. Porém, eu como cristão, eu tenho que lutar contra isso todos os dias. O que tem que prevalecer dentro do meu coração é a boa vontade do Espírito Santo e o amor que o Senhor ele tem, né, por cada um de nós. Porque isso ele tem que prevalecer, isso ele tem que ser demonstrado. É como a irmã Midia falou, através das nossas atitudes, né? Nós somos o Evangelho vivo. Aí eu falei, mas, meu Deus, o que essa palavra tem a ver com missão? Meus irmãos, se a gente não praticar o amor, é como a palavra do Senhor ele falou, nada adianta. Não adianta a gente alimentar pobre, não adianta a gente estar aqui em cima do púlpito trazendo palavra, não adianta a gente abrir nossos bolsos, ou muitas vezes ir para a África, para a Ásia, para qualquer, né, estado do Brasil, que for, países, o amor ele tem que prevalecer em nossos corações, isso tem que ser demonstrado diariamente nas nossas atitudes, né? Então, aí eu estava falando para ela que eu tenho esse coração endurecido, só que eu luto contra isso todos os dias e não é fácil. Realmente, para quem me conhece antes e quem está me conhecendo hoje sabe que eu mudei bastante nessa questão, né? Eu tento ver muito o lado dos outros. Hoje eu vejo o lado positivo das coisas, eu tento o máximo ver o lado positivo das coisas, né? Ah, o irmão fez isso, irmão, será que o irmão não fez isso por esse motivo? Vamos primeiro ver o que está acontecendo. Mas não, a igreja de Corinto naquele momento era a igreja que ela era edificada pelos dons espirituais. Era uma igreja que ela tinha os dons espirituais manifestos, né? Havia línguas, haviam profecias e muitos outros dons. Mas o que não estava prevalecendo na igreja de Corinto era o que deveria prevalecer como principal, que era o amor, né? E com isso, o apóstolo Paulo, ele advertiu essa igreja que todos os dons, sim, eram necessários para a edificação da igreja, mas o que deveria prevalecer era o amor, né? 1 Coríntios capítulo 13 é um dos capítulos mais conhecidos na Bíblia, frequentemente chamado de o capítulo do amor. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja em Corinto, que estava enfrentando divisões e problemas relacionados ao uso dos dons espirituais. Paulo queria mostrar a eles que, embora os dons fossem importantes, o amor era o caminho mais excelente e fundamental. A igreja de Corinto era carismática, com muitos dons espirituais manifestos, línguas, profecias, cura, etc. No entanto, havia orgulho, inveja e desordem no uso desses dons. Paulo escreve para corrigir esses problemas e enfatizar que o amor deve ser a motivação e o guia para tudo o que fazem. Paulo começa afirmando que sem amor os dons espirituais, sacrifícios e até mesmo o conhecimento mais profundo são vazios e sem valor. Ele usa hipérboles para ilustrar o seu ponto. Falar em língua de homens e anjos sem amor é como um metal que soa ou um símbolo que retine, né? Barulho sem significado. Irmãos, eu não quero que ninguém me leve a mal com as coisas que eu vou usar aqui nessa noite, até porque eu não trouxe nada para afetar nenhum dos irmãos, né? Para deixar bem claro, eu não trouxe nada como, não, aí tu está trazendo algum, eu nem lembro mais o nome que fala, para poder cutucar os irmãos indireta, né? E tu tá trazendo, não, eu realmente, quando eu preparei isso aqui, eu não preparei pensando em nada, eu apenas fiz aquilo que o Espírito Santo ele me mandou fazer, tá? Só para poder deixar algo bem claro. Nós estamos nos aproximando de festividade, né? Eu sou um pouco suspeito para poder falar de festividade, até o pastor sabe disso. Às vezes eu até brinco com ele, eu falo assim, eu sou aquela pessoa que eu não gosto muito de festividade. Por que eu não gosto muito de festividade? Igreja cheia, muito barulho, muito movimento. Eu tenho um pouco de dificuldade com questão de barulho. Gosto do barulho do Espírito Santo, gosto. Mas eu não gosto de muito muvuqueira, muita gritaria. E não estou falando sobre barulho de glória não, meus irmãos, tá? Porque barulho de glória eu gosto, eu dou glória, eu dou aleluia, eu falo em línguas também, né? Graças a Deus pela misericórdia de Jesus, sou renovado. Mas eu estou falando de barulho mesmo. Por quê? É passado todo ano, né? Os irmãos veem os cultos, muitas vezes cheios, outras vezes vazios, né? Muitas vezes cheios do Espírito Santo, outras vezes nem tanto, o Espírito Santo está presente, né? Porém, os irmãos, ele já está mais... não é nem vazio de Espírito Santo, mas é disperso, né? Uma coisa e outra. Em tempo de festividade, eu não sei o que acontece, mas os irmãos estão tudo naquele, né, pique de festividade mesmo. É barulho, é gritaria, é aquele negócio, e eu vejo assim, eu falo, meu Deus, tipo assim, não é nem, eu não falo hipocrisia, que eu não acho isso uma hipocrisia, porque os irmãos buscam para isso, né? Eu busco para poder me preparar em tempo de festividade, né? Mas eu estou falando
o seguinte, cada irmão sabe a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com o Espírito Santo, e não cabe a nós julgar. Mas eu estou falando que nós temos que buscar diariamente esse fervor, essa busca, né? Não apenas fervor de glória, não apenas a busca para o Espírito Santo se fazer presente, como a gente busca e se prepara na festividade, mas a gente tem que buscar todos os dias esse fervor, a gente tem que buscar todos os dias esse barulho de glória. Hoje a igreja está um pouco mais vazia, mas eu senti a presença do Espírito Santo. Eu estava ali atrás, não tenho certeza que o presbítero Elivan foi até usado pelo Espírito Santo para poder me chamar, para poder sentar aqui na frente, porque eu queria me concentrar, né? Eu queria me concentrar mais no culto. Eu gosto de me concentrar no culto todos os dias, mas o obreiro é assim, ele tem que se concentrar no culto, mas ele também tem que se concentrar na sua função. Como eu fico na porta, como eu fico ali algumas vezes, a gente tem que se concentrar nisso, né? Mas hoje, em especial, porque eu iria trazer a palavra, eu queria me concentrar no que Deus, o Espírito Santo, ele iria falar em todo momento no culto. E eu senti a presença do Espírito Santo, eu estava sentindo a presença do Espírito Santo, né? Então, quando a gente se concentra, quando a gente busca, o Espírito Santo, ele se manifesta, né, no meio da sua igreja. Isso não é tão bom? Então, o que acontece? Quando eu falo sobre a festividade, eu falo, é bom esse barulho, é bom a igreja cheia, mas também seria muito bom que isso fosse rotina no meio da igreja, né? Isso fosse, aqui fala, que se a gente não tiver amor, será como um metal que soa ou como um símbolo que retina. O que é isso? Muito barulho e pessoas vazias. Né? É muito barulho e as pessoas que não verdadeiramente não estão fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Então, quando o apóstolo Paulo ele enfatiza essa questão, irmãos, de barulho, aí a gente realmente está cheio da presença do Espírito Santo diariamente e praticar o amor, né? Seguindo, ter o dom de profecia, entender todos os mistérios e ter todo o conhecimento, até mesmo ter uma fé que move montanhas. Sem amor, nada sou. Né? O que ele quis falar aqui? Você pode fazer o que for, você pode ter pessoas que falam, eu movo céus e terra para o fulano, eu movo céus e terra para o ciclano, né? Mas as pessoas não reconhecem. Só que nós não estamos aqui como cristãos para poder buscar reconhecimento, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Muitas vezes a gente realmente move céus e terra. Você sabe por que às vezes a gente não vê esse reconhecimento? Porque a gente já está esperando por isso, né? E quando a gente tem amor, a gente não tem que buscar reconhecimento humano, né? Porque o reconhecimento, ele vem direto do alto, ele vem direto de Deus. A gente tem que olhar, né? Tem que fazer sem olhar quem. E outra coisa, eu não estou sendo hipócrita não, tá, irmãos? Porque eu vigio bem essa questão, eu estava até comentando com o pastor também na semana passada, que parece que quando a gente vem aqui à frente, que a gente está falando, com certeza não é só frase clichê, não. Com certeza o Espírito Santo ele fala primeiro com a gente para poder falar com a igreja. E isso não é frase de quem vai pregar, né? Eu estou falando de mim, né? Que isso é algo que realmente me confronta. Só que essa palavra também ela me confronta todos os dias. É por isso que quando eu falei com a minha patroa que eu sou uma pessoa ruim, é porque eu busco ser uma pessoa boa todos os dias. Eu posso sim, a minha essência pode ser essência de pessoa ruim. Só que eu não deixo essa essência prevalecer na minha vida, né? Eu busco todos os dias lutar contra isso. Então, a gente não tem que buscar aqui reconhecimento humano, né? A gente tem que buscar, sim, o reconhecimento do alto e fazer. Por quê? Porque nós somos cristãos, né? A gente tem que praticar o amor, a gente tem que praticar essas boas obras todos os dias. Dar todos os bens aos pobres e entregar o próprio corpo para ser queimado. Sem amor, nada disso me aproveita, né? Eu acho que todos os irmãos já viram algum documentário, né, de programas de TV que muitas vezes ajuda pessoas carentes, ajuda as pessoas pobres. Hoje em dia tem várias redes sociais que as pessoas fazem questão de mostrar que está ajudando, né? Dando cesta básica, muitas vezes fazendo uma obra social, e tudo hoje em dia é postado, né? Só que aqui nesses versículos, fala que se não for feito verdadeiramente com amor, de nada adianta, né? Porque Deus ele não recebe isso. Nós estamos fazendo apenas para nos mostrar, né? Nós temos que fazer verdadeiramente com amor. Não estou falando que os irmãos não pode filmar, não pode postar,
porque isso é bom, sim. Por quê? Porque motiva outras pessoas a fazerem também. Mas a motivação principal não deve ser essa. A motivação principal deve ser ajudar verdadeiramente, né, pelo amor, né? As características do amor, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim, esta é a parte mais famosa do capítulo, onde Paulo descreve o que o amor é e o que ele não é. Ele personifica o amor, mostrando como uma ação e uma atitude. É paciente, suporta as dificuldades e as falhas dos outros. É benigno, é bondoso, gentil, prestativo. Não inveja, não sente ciúmes do sucesso ou das posses alheias. Irmãos, isso aqui é muito sério, né? Por isso eu falei, eu não vou nem pedir desculpa aos irmãos, não, porque, como eu falei, quando o Espírito Santo fala, né, ele se responsabiliza. Mas essa palavra aqui, meus irmãos, é muito séria, né? É aquele negócio, enquanto está bem para mim, está tudo bem. Muitas vezes, né, nós temos pessoas ao nosso derredor, pessoas ao nosso lado, que ficam muito felizes, sim, com as nossas vitórias, né? Fica muito feliz com a nossa vitória, enquanto eles também estão bem. Só que, infelizmente, também tem pessoas que, quando ele está aqui, que a gente está aqui, a atitude não é a mesma, né? E eu estou falando isso não apenas para pessoas do mundo, não, eu estou falando para pessoas cristãs também. Infelizmente, tem muitas pessoas que ficam, sim, muito felizes com a vitória dos outros, né? Mas enquanto não está sendo superior a nós. Só que a Bíblia, ela fala que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram, né? E nós temos que chorar com aqueles que choram. Se um irmão, ele recebeu uma vitória, a gente tem que receber a vitória junto como se fosse nossa, né? Hoje eu fiquei muito feliz porque eu vi meu irmão, mas a minha cunhada ali viajando, e eu falei assim, rapaz, eu estou muito feliz, que parece até que sou eu que estou indo com eles dentro do carro, né, para poder ver minha mãe. Mas por quê? Porque eu realmente fico muito feliz quando o irmão meu consegue ir lá em Sergipe ver minha mãe. Porque eu sei como é gratificante para a gente, né, ir lá em Sergipe ver nossos parentes, ver nossos familiares, isso é muito bom. E eu me alegro quando eu vejo quando meus irmãos também conseguem fazer isso, né? E é essa alegria que a gente tem que ter diariamente quando a gente vê nossos irmãos recebendo vitória. Por muitas vezes a gente está na prova e a gente tem que se alegrar com a vitória dos irmãos, né? Porque vai ter uma hora que nossa vitória também vai chegar, né? Esses dias eu estava conversando com o presbítero Elivan lá em casa, falando que eu estava muito triste, mas eu estava muito triste mesmo. Eu vi um vídeo que me afetou bastante. Eu nem gosto muito de ficar vendo esse tipo de vídeo, mas em Provérbios, se eu não me engano, fala que é melhor a gente estar no velório do que a gente estar numa festa. Por que é melhor a gente estar no velório do que a gente estar numa festa? É a questão da conscientização que ele falou aqui nessa noite, né? Muitas vezes a gente só se conscientiza quando a gente vê uma situação muito difícil ou quando a gente está presente na situação. Ele pode falar aqui 1 hora, 1h30, 2 horas sobre a África, sobre a Ásia, a Nigéria, e os irmãos vão ficar ouvindo ele falando, muitas vezes até de espécies que acontecem, né? O pensamento às vezes vai longe, quando a gente está no momento de culto, pensa numa coisa, pensa em outra, mas quando a gente vê, ou quando a gente vive uma situação que é ruim, a gente começa a pensar, e principalmente se for um livramento de Deus, quando a gente assim, passa por uma situação de um livramento de quase morte, a pessoa vê uma reflexão na nossa mente, a gente pensa, meu Deus, poderia acontecer tanta coisa agora, né? E vem aquela reflexão, como é que está a minha vida, né? Como é que eu estou hoje? E bem assim, eu estava falando com ele, que eu vi um vídeo de alguns irmãos lá na Nigéria, né? Região ali da África, os irmãos amarrados, crianças, mulheres e homens. Do nada apareceu esse vídeo para mim, eu não sei, eu acho que é porque eu deveria realmente falar isso aqui hoje, né? E eu vi, porque nem taparam igual o tapa aquele, coloca aquele negocinho, né? Para poder a gente não ver, eu vi as imagens mesmo, e me deixou muito triste no momento, porque cristãos, né? A gente escuta todos os dias aqui, cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, né? Pelo amor de Cristo, pessoas a qual não fizeram nada a não ser aceitarem a Jesus como seu único suficiente Salvador e levar a palavra do Senhor, né? Que foram pegos cultuando ao Senhor, e ali eu acho que o Estado Islâmico amarraram eles e mataram, mas eles mataram com uma fúria tão grande, mas era tão grande a fúria, porque as pessoas já, os corpos mortos no chão,
e eles continuavam atirando e gritando como se fosse algo prazeroso para eles. Então, quantas vezes os irmãos realmente é perseguido lá fora e a gente aqui fazendo a obra do Senhor de qualquer forma, né? Muitas vezes, como ele falou, não dando crédito ao que é falado aqui na frente, né? O Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele cobra, Deus ele avisa, e a gente quando sai daqui parece que nada mudou, parece que a palavra ela não confronta mais, né? Só que a palavra do Senhor ela tem que nos confrontar realmente todos os dias, né? E eu precisava ser confrontado de alguma maneira naquele momento, eu sabia disso, né? E no momento que eu vi, eu falei, meu Deus, quantas pessoas morrem pelo amor do Evangelho, e a gente fala que um irmão falar de mim hoje, eu ficar sabendo é uma perseguição aqui no Brasil, né? Que o irmão falou de mim, às vezes você nem sabe se a história realmente é verídica, se é verdadeiro o que foi falado, você não procura o irmão para poder realmente saber. Quando eu falo sobre procurar o irmão, não é para confrontar o irmão, não, irmão. Eu fiquei sabendo, sabe por quê, irmão? Se a gente tivesse mais atitudes como essa, eu acho que isso acabaria, né? O irmão fulano falou do irmão ciclano. Eu tenho isso. Eu falo que eu sou muito verdadeiro nas minhas palavras, porque se alguém falar assim, falar assim, eu vou querer esclarecer, porque se eu não fiz, eu vou chamar um irmão que teve uma má impressão de mim, eu vou falar, irmão, não fiquei sabendo, eu não vou citar o nome de quem falou, claro que eu não vou citar, mas olha, falou assim, olha, eu te peço perdão, eu te peço desculpa, porque eu acho que você entendeu de uma maneira errada, por várias vezes, eu não tenho dificuldade de pedir perdão aos irmãos, quando eu falo algo que eu sei que machucou, que os irmãos interpretaram de alguma forma, né? Então, eu acho que se nós tivéssemos mais atitudes como essa, iria acabar esse tipo de situação, né? É onde acontece, onde a gente dá brecha para divisão dentro no meio da igreja, né? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Como eu falei, cristão sendo perseguido e a gente se incomodando porque o irmão passou em cima do meu pé, né? Então, a Bíblia fala aqui, justamente nesse capítulo, que a gente tem que ter mais amor. E o amor, ele supera todas essas coisas. É nesse momento que o amor ele entra em prática, né? Não inveja, não sede ciúme do sucesso ou das posses alheias, não se vangloria, não se exalta ou se gaba, não se ensoberbece, não é arrogante ou orgulhoso, não se porta indecentemente, age com decoro e respeito, não busca os seus próprios interesses, não é egoísta, mas pensa no bem do outro, não se irrita, não se ofende facilmente ou guarda rancor, não suspeita mal, não pensa o pior dos outros, não folga com a injustiça, não se alegra com o erro ou o mal, folga com a verdade, se alegra com o que é justo e correto, tudo sofre, tudo suporta, suporta todas as coisas com paciência. Esse suportar aqui, irmão, não é suportar, como eu falei no início, não é suportar aquele momento bom que a gente está vivendo com o irmão, não. Mas é justamente suportar quando o irmão fala algo para a gente e a gente não gostou e a gente sabe que naquele momento muitas vezes a gente tem que engolir, né, aquilo para não afetar também nossos irmãos com as nossas palavras. Porque muitas vezes quando a gente fala algo que está no momento de ira, em vez de a gente contornar aquela situação ali ou apaziguar, a gente acaba fazendo algo muito pior, né? Muitas vezes está tendo estágio de festividade agora, né? Jovens se preparando, crianças se preparando, irmãs, a gente sabe como é dificultoso, né? Muitas vezes o jovem não pega o hino, aí a regente já começa a ficar nervosa, né? E às vezes a regente fala algo com a gente e a gente fica irritado, porque o ser humano se irrita fácil com as coisas, ainda mais quando vem de contra a gente. Mas é nesse momento que a gente tem que ter essa prática do amor, né? O irmão falar algo que você não gostou, você naquele momento você dá aquela respirada bem fundo, por mais que você realmente esteja chateado, e chegar lá fora e falar assim, irmão, quando já tiver respirado bem fundo, né, falar, irmão, aconteceu isso, mas vamos esclarecer, sabe por quê, irmão? Porque quando chega aqui na festividade, a presença do Espírito Santo, ele vai se manifestar mais facilmente nos nossos corações.
porque nós estamos com nossos corações voltados para isso, né? Não para causar discussões ou divisão, né? Mas para adorar o nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, até nossos ensaios, até a preparação para a festividade, já é um louvor ao nosso Deus. Então, a gente tem que fazer com perfeição, né? Eu estou até falho com os meus líderes aqui, o presbítero Ivan até me cobra bastante, né? Porque eu estou ausente. Mas é como eu falei, eu não estou praticando o amor aqui na questão de me preparar agora para a festividade, mas eu estou praticando o amor atendendo a necessidade de um amigo que eu já tinha prometido, eu também não poderia deixar de atender, porque, né, é aquele negócio, quando a gente promete, a gente tem que honrar também com a nossa palavra, né? Só que, para ele também não ficar chateado, eu até vim essa semana no ensaio aqui, né? Aproveitei que saí mais cedo, na segunda-feira consegui vir, né? E graças a Deus consegui, foi uma bênção. O Espírito Santo, ele se fez presente também nos ensaios. Senti também a presença do Espírito Santo no ensaio, né? Através dos hinos ali, a gente entrou no Senhor. Então, quando a gente pratica esse amor, a gente mostra que verdadeiramente o Espírito Santo, ele habita em nós, né? E quando eu falo sobre a prática do amor, é exatamente no momento das dificuldades. Não é um momento que a gente está bem, mas é no momento da dificuldade que a gente coloca o amor em prática, né? Por isso que fala, tudo sofre. É quando a gente suporta todas as coisas com paciência, né? Tudo crê, confia no melhor das pessoas e na providência divina, né? Porque quando Deus ele toma providência, Deus é justo, ele é o único que sabe o que é melhor para cada um de nós. Tudo espera, tem esperança em todas as circunstâncias e tudo suporta. Permanece firme diante das adversidades, né? Não importa o que a gente vai enfrentar daqui para frente, a gente tem que saber que o Espírito Santo é quem nos conduz, né? A permanência do amor, que é o versículo do 8 ao 13, que diz assim: Paulo contrasta a natureza temporária dos dons espirituais com a natureza eterna do amor. Os dons cessarão, profecias, línguas e conhecimentos são parciais e imperfeitos. Eles são como coisas de crianças, que serão deixadas de lado quando a maturidade chegar. Irmãos, quando eu falei sobre a questão dos dons espirituais, eu não estou me referindo que os dons espirituais não são necessários para a igreja, pelo contrário, os dons espirituais, eles têm sim que ser manifestos no meio do seu povo. A gente tem sim hoje a necessidade, né, de ter os dons espirituais, o regozijo do Espírito Santo ao falar em línguas, né, as curas, as profecias. Isso é muito importante, a gente tem que buscar todos os dias. Eu não estou anulando essa parte não do capítulo não. Eu estou falando que a gente não tem que praticar os dons espirituais e se esquecer do principal, como o capítulo fala, que é o amor, né? E aqui fala que os dons uma hora ele vai cessar, só que o amor ele permanece, né? Uma hora todos os dons ele vai cessar, só que o amor ele nunca vai deixar, né, de existir. O amor é quem vai prevalecer. O que é perfeito virá quando Cristo retornar e a plenitude do reino de Deus for estabelecida. Não precisaremos mais de dons que nos dão um vislumbre parcial da realidade. Veremos face a face e conheceremos plenamente, né? Quando Paulo ele enfatizou aqui esses exemplos que ele falou, ele quis falar o seguinte, que não importa a coisa mais absurda que nós iremos fazer, o que nós poderemos fazer, mas em todas as coisas que a gente for fazer, o que tem que prevalecer é o amor no meio de nós, né? Paulo conclui que, embora a fé e a esperança sejam importantes e permaneçam até a vinda de Cristo, o maior destes é o amor. O amor é a essência de Deus e a característica mais duradoura e fundamental da vida cristã. 1 Coríntios capítulo 13 não é apenas uma bela poesia sobre o amor, mas um desafio prático para os cristãos viverem de uma forma que honre a Deus e edifique uns aos outros, colocando o amor como a prioridade máxima acima de todos os dons e realizações.
é um lembrete de que a maneira como amamos é o verdadeiro teste da nossa fé. Então, todas as vezes que um irmão ele pisar no nosso calo, ou que acontecer alguma coisa no nosso trabalho, na nossa escola, ou até mesmo na nossa igreja, a gente tem que lembrar o seguinte, é respirar, né? E lembrar que nós temos que praticar o amor diariamente, né? Porque isso aí é agradável ao Espírito Santo, isso aí é agradável ao nosso Deus, né? Aí agora eu pergunto para os irmãos, o que isso tem a ver com missão, né? E mais uma vez eu enfatizo, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Achando que a gente está fazendo algo, porém, se a gente não fizer com o verdadeiro sentido, né, que é o amor, aquilo que Deus ele mandou a gente fazer, de nada ele valerá. Né? Essa palavra que eu deixo para os irmãos e assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Isso. Parte 2 da quarta-feira. O tempo foi pouco, né, irmãos? Quarta-feira tem parte 2 da Deus. Os irmãos venham para não perder a continuação. Brincadeira à parte, Deus falou conosco, né? Mais uma vez, poderosamente. Sempre Deus fala conosco através da sua palavra, usando o seu cérebro. Muda até o pregador, muda até a pessoa que vai estar aqui, né? Mas Deus continua usando e falando com o seu povo. Quem está ligado, quem está atento, ouve a voz de Deus e procura melhorar a cada momento. Nossa festividade está se aproximando, como foi citado, né? E verdadeiramente nós esperamos que seja uma bênção, que seja uma festividade cheia da presença de Deus, mas não somente na festividade, né? Mas na nossa vida, na nossa jornada, no nosso dia a dia, porque quando nós nos reunimos, se eu estou, seja onde for, e eu encontro qualquer irmão que tem comunhão com Deus, né? Quando nós nos encontramos, é natural que ali saem coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, presença de Deus, né? E às vezes falta muito isso no nosso dia, falta muito isso. E a gente precisa buscar mais isso para nós, né? Precisamos ter isso em nossas vidas. E que a cada dia venhamos procurar melhorar para fazer o melhor para o nosso Deus. Amém? Irmãos, nós vamos fazer uma oração, vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Por este grande culto, agradecer a Deus, louvo a Deus também pela vida do irmão Adeone, que Deus abençoe sua vida, meu amado, sempre é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Irmão, para quem não sabe, o irmão Adeone agora está na igreja Sul-Fluminense, né? Sul-Fluminense, está congregando ali, por isso ele não está mais com tanta frequência aqui, mas sempre que pode, ele está conosco. Hoje não teve culto, na igreja ele está congregando, teve pela manhã, né? E ele resolveu vir aqui cultuar conosco. Sinta-se em casa, amém? Nós vamos orar por os irmãos que estão enfermos. Tem a Selena, Laiane, que não veio porque começou a passar mal agora, antes da gente sair, e a diaconisa Joelma Ramiel também, Kessia, né? Diácono Serginho já está aqui à frente. Nós vamos orar. A irmã Nilceia também, né? Irmã Nilceia, vamos orar pela irmã Nilceia. E apresentar os irmãos, teve uma peça que chegou para nós aqui, ó. Teve uns dias que nós tivemos um problema de falta de energia. Deus tocou no coração do irmão e o irmão abençoou com as lâmpadas de emergência. Tem 4 aqui, já dá para amenizar, né? Que Deus abençoe o irmão que doou. Ele falou que não era para falar que foi ele, mas vamos orar pela vida do irmão. O irmão sentiu o desejo de abençoar. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel, né, para reconhecer aquilo que nós fazemos na sua obra. Amém? Vamos orar. Diácono Márcio Raro, vem cá, Diácono Márcio. Você vai orar pelos irmãos que estão enfermos, também pelo término do trabalho, e o presbítero, o evangelista Max, estará interpretando a bênção em nome de Jesus. Lembrando aos obreiros, aniversário da Elisa. Oh, meu Deus, nem esqueci do aniversário da Elisa. Vem, traz a Elisa aqui à frente, nós vamos orar pela Elisa. Lembrando aos obreiros aqui, presbíteros, evangelistas e pastores, que na próxima terça-feira, uma reunião na nossa sede, às 19 horas, é a reforma do estatuto, né? Precisamos estar ali. É essencial, indispensável a presença dos irmãos. Amém? Diácono Márcio.
da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por falar conosco nessa oportunidade, Pai. Obrigado por trazer essa mensagem através do diácono que estava aqui com a palavra. Oh, Deus, queremos te agradecer também por aniversariante, a Elisa, esta criança abençoada, Pai. Toca a Elisa e cuida dos seus caminhos, Pai, e que ela nunca se afaste da sua presença, Pai. Cuide também dos seus pais, da sua mamãe, do seu papai, para que eles saibam dar disciplina para a sua princesa, papai, que eles possam conduzir o caminho ao longo dessa jornada. Oh, Pai, também queremos pedir pelos enfermos que estão aqui nesta noite, Pai, clamando pela Tua misericórdia, clamando pela cura. Oh, Pai, o Senhor que é o médico dos médicos, Senhor. Oh, Senhor, toca-nos agora da planta dos pés até o alto de suas cabeças, Pai, trazendo cura, papai. Oh, Senhor amado, os médicos aqui na terra podem até não saber como conduzir, Senhor, mas o Senhor é possuidor, o Senhor é personificação da própria verdade, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor, e sabemos que o Senhor é o Deus da cura, Senhor. Oh, Pai, nesse momento também queremos te agradecer por esse culto. Queremos que o Senhor nos conduza até os nossos lares, Pai, com as suas poderosas mãos. Nos afaste de todo o mal, Senhor. Nos dê uma noite reparadora de sono, Papai. Uma noite onde podemos refletir sobre tudo que temos visto e sobre todos os seus planos. Oh, Pai, te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Estende suas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos nós dizemos amém. Terminado. Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma cantinha missionária. Quem puder nos ajudar, eu agradeço.